Segundo o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, os impactos dos fenômenos naturais serão responsáveis pelos principais problemas econômicos do mundo. Diante desse cenário, a pergunta é: o estado do Rio está preparado para lidar com os possíveis eventos extremos? O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre resiliência das cidades, que é a capacidade que precisa ser desenvolvida para que elas se adaptem às mudanças, o Rio em Foco recebe o diretor-geral da Defesa Civil Estadual do Rio de Janeiro, Coronel Paulo Renato Vaz, e o chefe executivo do Centro de Operações do Rio, Pedro Junqueira. Vamos dar uma olhada no que o professor do Instituto de Economia da UFRJ, Carlos Eduardo Young, falou sobre as consequências desses eventos climáticos para a economia. As mudanças climáticas, elas já estão acontecendo, na medida em que a gente já percebe anomalias em regime de chuva, em temperatura. O espectro de impacto sobre a economia é muito grande. Vai desde a alteração nas condições de agricultura, época de safra, nós vamos ter secas, inundações, nós vamos ter também impactos significativos sobre geração de energia. Nós somos um país hidrelétrico que precisa de um regime relativamente estável de chuva. E nós já estamos percebendo uma alteração nos últimos anos no padrão de chuva, levando a crises periódicas de geração. A questão do abastecimento de água também é dependente do regime de chuva. E os eventos extremos em si mesmos, eles já trazem impactos significativos, inundações, cheias, por outro lado secas. Isso leva a consequências de curtíssimo prazo, que é o problema dos desabrigados, dos desalojados, toda a interrupção da atividade econômica por causa daquele fenômeno, mas o custo, a pressão sobre o orçamento público para lidar com essas questões. Coronel, o Rio de Janeiro, se a gente pensar nos últimos 10 anos, passou por vários episódios extremos, que a gente poderia dizer. Nova Friburgo é um dos mais conhecidos, mas no Noroeste Fluminense isso acontece com uma certa frequência. Como o Estado do Rio vem se preparando para esses fenômenos? A Secretaria de Estado de Defesa Civil, dentro do contexto fluminense, mas também no Brasil, de uma forma geral, teve um grande divisor de águas que foi a catástrofe da região serrana em 2011. Não é? Tanto é assim que a Lei 12.608, que institui não apenas a política, mas o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, a Normativa 01 do Ministério da Integração Nacional, que estabeleceu a nova classificação e codificação brasileira de desastre, tiveram como foco a prevenção de desastres. Ou seja, entendeu-se que não era mais possível esperar que o desastre acontecesse para enfrentá-lo enquanto crise, e sim dar uma guinada forte para a prevenção, para a redução do risco, para o desenvolvimento da resiliência, que é um dos nossos temas principais a serem tratados aqui. Então, com a assunção, em 2011, na Secretaria de Estado de Defesa Civil do Coronel Sérgio Simões, que traz da Prefeitura do Rio o sistema desenvolvido por ele, pelo Pedro, Márcio Mota, a equipe lá em 2010 das Sirenes. Nós levamos então para, em princípio, os 4 municípios da região serrana mais afetados pelas chuvas, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Bom Jardim, e posteriormente expandimos para outros 12. Então hoje com a capital já são 17 municípios que contam com esse sistema de alerta e alarme por sirenes contra as chuvas fortes, num total de 422 blocos de sirene, protegendo aí mais de 200 mil pessoas diretamente. E além dessas sirenes, hoje a gente tem o mapa também dos desastres ambientais no estado do Rio. Isso. Esse foco na redução do risco, que foi iniciado lá em 2011, agora dando continuidade com o Coronel Alcântara, na verdade desencadeou uma série de atividades de redução do risco nas comunidades. As unidades de proteção comunitária, com a contratação de 170 agentes comunitários, que não só trabalham, mas também moram nessa área que eles vivem lá na região serrana. O plano de contingência da família, o projeto Agente Comunitário Escolar, que nós fizemos também com 42 turmas em 31 escolas, trabalhando com 1.327 crianças do ensino fundamental. E agora o mapa das ameaças climatológicas, não é? Que é um trabalho que foi desenvolvido a partir do mapa de ameaças naturais,
que nós desenvolvemos em 2012 e também em 2014, né, com a atualização em 2014, um trabalho que teve reconhecimento pela ONU como uma das ferramentas mais importantes para a redução do risco nas Américas e que nos brindou com isso, com a possibilidade de não só participar, mas apresentá-lo lá no Japão, agora em março, na Conferência Mundial da ONU para a Redução do Risco de Desastres, onde foi estabelecido o novo marco de ação global, o marco de ação de Sendai, para a redução do risco de desastre no planeta e nas nações para os próximos 15 anos. Então, a partir desse trabalho, nós fizemos o mapa das ameaças climatológicas, ou seja, pegamos da classificação brasileira de desastre o grupo das ameaças as ameaças de desastre do grupo climatológico, estiagem, seca, baixa umidade do ar e incêndios florestais. Fizemos uma análise dentro do mapa de ameaças naturais como um todo e vimos que, basicamente, no estado do Rio, que nós temos nesse grupo estiagem e incêndio florestal. E aí, com 86 defesas civis municipais, nós construímos 168 planos de contingência específicos para essas ameaças, que são críticas, ao contrário das ameaças que são catalisadas pelas fortes chuvas de verão, são potencializadas justamente pela baixa precipitação pluviométrica dessa estação. Que não tem chuva, logo pode acontecer. Exatamente. O estado do Rio de Janeiro é um estado que ele tem perigos naturais rondando seu território de toda sorte. Agora, na cidade do Rio, que é altamente adensada, esse trabalho de resiliência já vem também sendo tratado há muito tempo. Como é que está acontecendo hoje? Qual é o foco e o tipo de trabalho que é desenvolvido dentro do programa Rio Resiliente? Bom, enquanto Rio Resiliente, esse programa nasceu no início do ano, agora de 2015, lançado. Porém, o que ele retratou, o que ele pôde mostrar foi que nos últimos já 6 anos, desde 2009 mais ou menos, a Prefeitura do Rio já vem investindo bastante na resiliência da cidade. O que é a resiliência para uma cidade, para um corpo, né? A sua capacidade de se recuperar, de voltar de preferência melhor do que estava antes de um choque. Você, por um lado, pode ter ações de mitigação, no caso, por exemplo, da estiagem, se houver um super reflorestamento, você cuidar dos mananciais, das nascentes, tudo isso está na mitigação, porque você pode melhorar a situação da chuva. Mas também está na resposta, está na adaptação. Então a cidade do Rio já investiu bastante em mitigação e muito em adaptação. Então, já que teremos chuvas fortes, já que isso é uma qualidade, uma característica do Rio de Janeiro, que pode ser potencializada pelas mudanças climáticas, então a gente precisa investir nisso. Então a Prefeitura tem um radar próprio, tem o projeto das sirenes implantado pelo Coronel Simões e equipe, né? Foi um projeto da Prefeitura do Rio, com o prefeito Eduardo Paes à frente, o próprio Centro de Operações, as obras que nós temos no famoso piscinão da Praça da Bandeira, que não é apenas um, são vários. O da Praça da Bandeira é o último, mas tem outros para cima dessa bacia hidrográfica. Então são muitas ações que já aconteceram. O Rio Resiliente, ele quer olhar para o futuro, ele já olha para o futuro, mas ele precisou retratar também o que foi feito até agora para a gente se localizar. E nós dividimos as ações de resiliência mais ou menos em 5 tempos, em 5 situações. Você faz prevenção daquilo que você conhece. Você monitora aquilo que você também conhece. Caso venha o choque, você tem um terceiro movimento que é de mobilizar. Então, por mais que a gente tente, o choque pode vir. Então, você tem que ter capacidade de mobilização, a sirene vai soar, os agentes comunitários vão trabalhar juntos. Você ainda tem que se comunicar e você tem que aprender. E aí a gente vai falar sobre todos esses passos no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Hoje no estúdio a gente recebe o Coronel Paulo Renato Vaz e o chefe executivo de operações do Rio, Pedro Junqueira. O programa Rio Resiliente, em parceria com o Instituto Pereira Passos, promove ações e iniciativas de inclusão social e desenvolvimento sustentável. Vamos conhecer um pouquinho mais do programa? A maior medida, mais importante, para que a gente consiga, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, uma resiliência socioeconômica, é combater a desigualdade social. Então, daí a gente lançou o Pacto do Rio para justamente integrar esforços para combater desigualdade social, integrar espaços urbanos, gerar mais oportunidades para todos e assim conseguir uma cidade mais segura também para todos. A gente tem o programa Rio Mais Social, que começou com o objetivo de promover desenvolvimento urbano, econômico e social nas favelas pacificadas e agora se ampliou para outros territórios vulneráveis da cidade. Então a gente atua muito em parceria com diversas secretarias
né, que são responsáveis pela parte de desenvolvimento urbano, mas vários também parceiros da iniciativa privada e da sociedade civil para promover mais oportunidades para os jovens dessas comunidades. Trabalhamos muito conjuntamente com a Defesa Civil para mobilizar as comunidades para o sistema de alertas, que funciona muito bem. Então, isso é um tipo de comportamento resiliente, e o que a gente acredita é que, para que a cidade seja resiliente, é muito importante uma integração entre o setor público e a população. Então, é muito importante a gente ampliar o Pacto do Rio para a região metropolitana, para o estado como um todo. Então, a gente, na verdade, está ampliando o Pacto do Rio, que nasceu com o objetivo de gerar uma cidade integrada. A gente está ampliando o escopo para falar do Pacto do Rio por uma cidade-região sustentável. Um ponto muito importante foi colocado pela Eduarda Larroque, foi justamente o impacto social também dessas mudanças climáticas e desses desastres que acontecem. Então, qual a importância de trabalhar com essa população que está muito mais exposta a esse tipo de acontecimento? Bom, nós acreditamos que a resiliência começa com a consciência. Então, é você reconhecer que tipo de risco você enfrenta, qual é o ambiente que você está inserido. Então, o aspecto de você ter o cidadão, principalmente os que estão mais expostos a riscos, conscientes do que vivem, com noção de como se comportar em determinados tipos de situações, como uma chuva forte, que ele precisa sair de sua residência, às vezes numa noite, no meio da madrugada, porque pode ter um risco de deslizamento, mesmo que não aconteça nada. Isso é uma medida que conta com a decisão da pessoa. O indivíduo faz parte do sistema da resiliência de uma cidade, de uma comunidade. E vocês podem citar alguns exemplos que já salvaram vidas, da pessoa ter informação, saber da consequência que pode ter aquele evento e aí conseguir a tempo e a hora informar as pessoas e retirá-las do local? Nós temos vários exemplos, né? E as sirenes são talvez o melhor desses exemplos, né? Casos assim que você já tem de terem salvo a vida de uma família inteira, de famílias inteiras. Então, é importante esse tema da resiliência, né? Que as pessoas, o cidadão, ele acredite no sistema. Não é que não é uma corneta que está ali tocando, e sim que agregada àquela sirene tem tecnologia da informação, tem profissionais trabalhando, meteorologistas, hidrólogos, a Secretaria de Estado de Defesa Civil, de forma pioneira no país, em outras defesas civis estaduais, contratou recentemente esses profissionais. Então são profissionais da área de informática, mas também geotécnicos, meteorologistas, né, hidrólogos, que trabalham no Centro Integrado de Comando e Controle do Estado, interagindo permanentemente, né, com o COR, com outros centros de outras prefeituras. Centro de Operações do Rio, né? Centro que de operação, fisicamente vocês estão muito próximos aqui no centro da cidade. Muito próximos, né? A gente na Praça 11, muito próximo do COR, da Prefeitura do Rio. E o nosso regional, dentro dos nossos 8 regionais de defesa civil, nosso regional do Estado, que nós reativamos essa regional, que acompanha, né, exclusivamente a capital, que é uma cidade, mas é uma cidade-estado, né, a nossa megalópole aqui. Ele fica fisicamente no COR, né, na Prefeitura do Rio, para poder interagir e trabalhar de forma permanentemente articulada. Agora, o uso da tecnologia é fundamental. A gente estava falando justamente das pessoas e da tecnologia. Agora, como isso pode a gente pode fazer isso chegar ao cidadão, por exemplo, pelos aplicativos, por tablet? Já está se pensando nesse tipo de tecnologia? Sim, de algumas formas, o cidadão pode ter a prefeitura ou o Estado na mão de alguma maneira. No caso nosso da Prefeitura do Rio, quem entrar no Google agora e escrever radar prefeitura, o primeiro link que aparece é um endereço que a pessoa pode ver o radar da Prefeitura do Rio de Janeiro e ver como é que estão os núcleos de chuva. Também pode ver quanto já choveu em determinado lugar. Já existem aplicativos sendo feitos considerando isso. Isso só no aspecto chuva. Mas vamos mudar do assunto chuva e vamos pensar, por exemplo, em mobilidade. Existem aplicativos de trânsito, como o Waze, que é um GPS. Uhum. Quando o cidadão diz que tem um trânsito, que tem um acidente, que manda uma foto para a comunidade do Waze, esse mapa está no Centro de Operações da Prefeitura e no Centro Integrado de Comando e Controle também já existem conversas para o Waze estar lá disponível, o próprio Estado direto com essa ferramenta. Então, o que a tecnologia faz, ela aproxima bastante a demanda da oferta. E aí cabe aos governos, cabe a nós que estamos do lado de cá, entender essa pressão nova, esse momento, o que está acontecendo, e dar muita informação. No caso do Centro de Operações da Prefeitura,
inclusive a imprensa fica lá dentro. Nós temos... Mas as redes sociais hoje são o principal elemento, né? O WhatsApp, os próprios Facebook, Twitter, etc., também são muito utilizados para esse tipo de informação. É verdade. No interior do estado, em outros municípios, isso funciona também dessa forma? Funciona, e nós nos preocupamos com 92 municípios, né? São 92 defesas civis municipais, não apenas a capital, mas também a região serrana, a região norte, não é? Que é uma região que no verão ela sofre com o problema das inundações, potencializada pelas chuvas, e agora no inverno ela sofre com a questão da estiagem, a questão da agropecuária e tudo mais. Então é um trabalho nosso permanente, é o foco da nossa gestão, né, como diretor-geral da Defesa Civil do Estado, assumindo agora em janeiro, é interagir, é apoiar as defesas civis municipais, porque o município ele é o grande protagonista do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Né, o desastre, né, ele acontece, antes de acontecer no país, no estado, ele acontece na rua, na comunidade, no bairro. Então o papel principal da Defesa Civil do Estado é gerar condições para que as defesas civis municipais operem, trabalhem no período de normalidade com a população. E qual a função do Legislativo? Essa é a pergunta que eles vão responder no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio de Janeiro faz parte do grupo 100 Cidades Resilientes, apoiadas pela Fundação Rockefeller. O objetivo desse projeto é fazer com que essas cidades possam compartilhar experiências e informações que contribuam para o desenvolvimento de ações. Alguns municípios do estado do Rio já aderiram ao programa, como Macaé e Nova Friburgo. A gente estava falando no bloco anterior dessa importância de trabalhar na cidade. A cidade é que é o ponto focal, é o ponto principal da atuação da Defesa Civil Estadual. Como o Legislativo pode contribuir também nessa discussão, para que a gente não seja pego tanto de surpresa por esses eventos no nosso Estado? O Poder Legislativo ele tem um papel fundamental nesse contexto de extrema complexidade e incerteza, que é o cenário da redução do risco de desastre. Tanto é assim que o marco de ação do Sendai, que eu dizia, estabelecido agora em março pela ONU e válido aí pelos próximos 15 anos, ele tem como uma das suas 4 prioridades o fortalecimento da governança, dos parlamentares, para a redução do risco de desastre. Então, quando nós falamos de prevenção de desastre, nós basicamente estamos falando de medidas não estruturais e estruturais. As estruturais... De investimento, né? De investimento. As estruturais a gente já conhece, são chamadas medidas pedra e cal, muro de contenção, cortina atirantada, muro de arrimo. E as medidas não estruturais são basicamente as leis, os projetos que regulamentam e que regulam as construções, né, que discutem, por exemplo, para onde crescem ou para onde devem crescer as nossas cidades, né, os planos diretores. Então é imprescindível a gente entender que esse é um cenário que vem potencializado, sim, pelas mudanças climáticas, mas também pela questão da urbanização, que cresce de forma acelerada, não apenas no Estado, no Brasil, mas nos países em desenvolvimento, de uma forma geral, e também pelo crescimento populacional. Então é importante a gente levar esse debate para a população. Da mesma forma como nós queremos a melhor saúde pública e gratuita, de fácil acesso para os nossos filhos, para a nossa família, a melhor educação, não é, pública, gratuita, de fácil acesso também para os nossos entes, que nós queiramos também a melhor defesa civil, o melhor sistema de redução do risco de desastre. E ninguém melhor, não há lugar nenhum melhor que o parlamento, né, onde estão os representantes da nossa sociedade, para a gente levar esse debate e fazer com que esse debate chegue até a sociedade também. No programa Rio Resiliente, há algum capítulo desse contato com o parlamento? Existem capítulos de formar políticas, né? Políticas públicas. Então, quais políticas assim, hoje são as principais que devem ser demandadas e devem ser trabalhadas dentro do Legislativo? Bom, por exemplo, podemos tratar das mensagens de emergência que as operadoras de telefonia são obrigadas a enviar numa situação de emergência. Isso está nascendo, eu acho, de alguma forma ou de outra. Eu gostaria muito de marcar um mapa, uma área da cidade e mandar uma mensagem só para quem está ali, como serviço público, não contratando um serviço de uma empresa qualquer. Então isso é uma questão de regulação, isso é uma lei. Então que estamos caminhando para poder ter isso. E outras formas de você imaginar. Já se criou um fundo para desastres, né, para segurar principalmente essa questão rural. Ainda está sendo discutido a forma de se fazer esse fundo, mas é também um ponto importante. Quer dizer, não só depois de acontecido o desastre, você ter também a possibilidade de resolvê-lo da forma mais rápida possível. Nem sempre você tem o orçamento à disposição. Né? Ano passado foi um ano onde nós tivemos no Brasil um grande debate do tema defesa civil foi um ano conferencial. Né? Nós tivemos as conferências municipais, as conferências estaduais e a conferência nacional lá em Brasília. Então, muito foi discutido
O Fundo Nacional de Calamidade Pública para estabelecimento, sobretudo das ações de resposta, mas, sobretudo, recuperação e reconstrução. Mas a grande discussão é como fazer esses recursos chegarem para a prevenção. Não é? Porque a Lei 12.608, essa lei que é a nossa lei principal, 10 de abril de 2012, e o próprio Marco de Ação do Sendai, eles estabelecem que o foco deve ser a prevenção. Então é necessário mudar a cultura para uma cultura preventiva, mudando o comportamento. Não é? E esse comportamento ele é mudado a partir desse foco que nós devemos dar também para o aporte de recursos para o desenvolvimento das ações no período de normalidade. Não apenas resposta, que é muito importante, porque salva vidas, né? Recuperação, reconstrução, mas, sobretudo, prevenção, mitigação e preparação para emergência. Agora, para isso, que a gente conversou aqui o tempo todo, é informação, informação, informação. De todas as formas possíveis para se fazer chegar ao cidadão, né? Tanto é assim, né? Porque a gente estava falando do trabalho nas escolas, não é? E o artigo 29 da Lei 12.608, ele altera, inclusive, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o seu artigo 26. Então, hoje, você fala a gente falando de cultura, de comportamento, de informação, hoje deixa de ser boa prática, deixa de ser apenas uma boa iniciativa para ser uma obrigação legal do Estado, de uma forma geral, município, prefeituras, Estado, União, desenvolver o tema da defesa civil, da redução do risco de desastre na escola, no ensino fundamental e no nível médio também. E nisso o Legislativo pode até ajudar bastante, sendo um fiscalizador do Poder Executivo, sendo um formador de leis, avaliar o quanto que as prefeituras estão trabalhando no sentido de aumentar a capacidade de resposta, a visão de prevenção que aquela comunidade tem. Não adianta só a gente cobrar a resposta. Centro de operações, Centro Integrado de Comando e Controle, Corpo de Bombeiros, são muito órgãos de resposta. Mas o que a gente consegue ajudar para que as pessoas não se coloquem numa situação ruim, numa situação de risco? As decisões, muitas das vezes, estão nas mãos das pessoas. A gente não precisa de um governador, de um prefeito para decidir se você toma um rumo, se você vai para uma rua, vai para uma outra rua. E que é importante, já que a gente está finalizando, mostrar também que essa é uma atitude, essa é uma preocupação que não é exclusiva do Estado do Rio de Janeiro ou das cidades aqui próximas da gente, mas é uma preocupação mundial, né? Quer dizer, como é que a gente vai se adaptar e vai responder também a todas essas questões climáticas que estão acontecendo cada vez mais intensas e perigosas mesmo, né? Nós temos a geração de energia, que são recursos escassos, nós temos a produção de lixo, que muitas vezes pode não ser entendido como um descarte, o lixo pode ser reaproveitado, você tem economia circular, você tem a mobilidade saindo do transporte particular para o transporte de massa, que o Estado do Rio de Janeiro e a cidade estão investindo bastante. São muitas tarefas ao mesmo tempo, e aí, voltando nessa questão do Legislativo, nós temos a Alerj como uma instituição que pode muito fiscalizar que tipo de ações estão sendo feitas. O centro da Prefeitura e o centro do Estado estão trocando tecnicamente, independente deles não serem melhores amigos. Que a gente está falando de salvar as vidas, de cuidado da população. Isso não pode ser amizade, tem que ser técnica. E acho que isso estamos fazendo bem. E aqui na Alerj nós temos a Comissão de Defesa Civil, né, que interage muito com a gente. É importante também, já que ano que vem é um ano de debate, né, ano de eleição municipal, que haja esse debate com as prefeituras sobre o quanto ou como está sendo investido nas defesas civis municipais. Né? É importante a contratação de agentes de defesa civil, preferencialmente por concurso público, para que crie também uma memória institucional naqueles órgãos que sofrem com a vulnerabilidade natural do processo político, né, de alternância de prefeitos e alternância desses funcionários, porque os desastres, a gente está conversando aqui, eles estão acontecendo, estão aumentando, né, na sua magnitude, prevalência, e é uma tendência mundial. E o senhor falou dos planos de contingência, que já estão feitos, quer dizer, como isso vai chegar também à população e elas vão ter informação sobre como agir nesses momentos. Isso é um ponto fundamental. É fundamental, tanto que não adianta termos apenas um plano de contingência sem treiná-lo. Não é por isso que nós estamos sempre nas comunidades com as defesas civis municipais, a Defesa Civil da Prefeitura do Rio é um grande exemplo, quanto a transformar essa tecnologia em prática, não é? E nós levamos isso para os municípios todos, para as defesas civis municipais todas, porque nós temos que treinar, colocar isso em prática através desses exercícios simulados, para que a gente possa errar. Não é? E aprender com os erros e errar de novo, mas errar diferente. E desenvolvendo assim, através da repetição, hoje nós já estamos procurando criar uma cultura da resiliência no Estado, então todo dia 10, às 10 horas da manhã, nós desenvolvemos exercícios de desocupação
de comunidades de área de risco, não apenas nesses 17 municípios, onde nós temos sirenes, mas também outros com outros tipos de alerta e alarme por pluviômetros ou por carros de som. Mas, enfim, já para criar essa cultura, porque não adianta um plano de contingência sem treinar, senão vira um plano de gaveta. Agora, existe um site que o cidadão pode ter mais informação sobre onde vão ser os próximos treinamentos? Existe o próprio site da Defesa Civil do Estado, da Secretaria de Estado de Defesa Civil, www.defesacivil.rj.gov.br, o site do DGDEC, que é o Departamento Geral de Defesa Civil do Estado, www.dgdec.rj.gov.br, e os sites das defesas civis municipais que estão mais próximos à vida cotidiana ali do cidadão. E o Centro de Operações do Rio também tem o Centro site? de Operações nós temos um site, sim, não somos nós que realizamos diretamente, é a Defesa Civil Municipal, então fica a cargo do nosso Coronel Márcio Mota, que puxa essa corda, mas através do nosso site centrodeoperações.rio.gov.br são possíveis conhecer várias informações da cidade, informações de previsão de chuva, planos de fechamentos por conta de grandes eventos. O documento Rio Resiliente pode ser baixado do nosso site, então é um portal com uma série de informações agregadas. Então, olha, não falta informação. O negócio é a gente acessar e acompanhar e poder também trabalhar em conjunto com outras pessoas, informando que esses eventos vão acontecer e a gente precisa estar preparado. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Coronel Paulo Renato, obrigada, Pedro, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie a sua sugestão para o e-mail forumdesenvolvimentorj@lerj.rj.gov.br. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioinfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.